telespectadores, sejam muito bem-vindos a mais um quadro Informantes da Saúde do Jornal Carinhano. Hoje vamos falar sobre a fibrose cística, a doença do beijo salgado. Ela é uma doença genética, autossômica e grave, mais comum na infância. Os principais sistemas que ela afeta o órgão são os pulmões, o pâncreas e o sistema digestivo. Ela é conhecida por afetar as células que produzem muco. Dessa forma, ele fica mais abundante e também mais espesso. Para falar um pouco mais sobre isso, a gente vai chamar o cientista doutor Matheus Geraldi. A fibrose cística é uma doença genética que afeta o gene regulador da condutância transmembrana da fibrose cística, que nós chamamos de CFTR. Esse gene está localizado no cromossomo 7. Esse gene nada mais é do que um canal iônico que permite o transporte e o fluxo de íons de cloro e sódio. Quando acontece uma alteração, seja na função ou na forma desse canal iônico, que é a principal fisiopatologia da fibrose cística, nós não vamos ter o fluxo normal. Essa ausência desse fluxo vai fazer com que aconteça o acúmulo de substâncias mucosas, o muco e a desidratação. E isso vai causar nossos principais sintomas. O primeiro deles, bem conhecido, são os problemas respiratórios com infecções. Isso acontece porque esse acúmulo de muco propicia o crescimento das bactérias e as infecções vêm por isso. A principal bactéria infectante é a Pseudomonas aeruginosa. Outro principal destaque da doença, que as pessoas sempre conhecem muito e foi destaque no filme, foi o beijo salgado. Esse beijo salgado é decorrente do acúmulo de sódio e cloro na membrana das glândulas sudoríparas. E isso vai fazer com que o beijo acabe ficando salgado, pelo acúmulo de sais. E o terceiro sintoma muito famoso é a dificuldade para ganhar peso e o emagrecimento. Isso acontece porque ocorre bloqueio dos ductos das glândulas pancreáticas e, sem essa secreção, a digestão é afetada, causando esse sintoma. Nessa imagem, nós vemos a proteína CFTR, que nada mais é que uma glicoproteína de membrana que vai atuar como um transportador de íons regulada pela fosforilação do AMP cíclico e ATP. Essa proteína funciona como um canal responsável pelo transporte de íons como sódio, potássio e cloreto através das membranas epiteliais. A entrada do cloreto no interior da célula ocorrerá pela membrana basolateral, no transportador de sódio, potássio e cloreto. E a saída de íons cloreto ocorre pela membrana apical, pelos canais de cloreto. Basicamente, a proteína CFTR ela vai ser responsável pela homeostase de sal e água para dentro e fora das células epiteliais, fluxo de líquidos e concentração de íons nos epitélios. Essa proteína é encontrada principalmente na membrana apical das células epiteliais, embora possa ser encontrada em outras. Na imagem, nós vemos o canal à esquerda funcionando normalmente, permitindo a passagem de cloreto do meio intracelular para o meio extracelular. No lado direito da imagem, nós vemos o canal mutado, que é o caso da doença da fibrose cística. Neste caso, não é possível o transporte do íon cloreto do meio intracelular para o meio extracelular. Isso causará o acúmulo de muco na superfície celular. A fibrose cística é caracterizada por recorrentes infecções pulmonares. Por isso, é necessário tomar cuidado com certos tipos de bactérias que ocasionam esses tipos de infecções. Em relação à secreção pancreática, para termos uma digestão adequada, nosso pâncreas precisa produzir uma secreção específica, capaz de quebrar moléculas de proteínas, gorduras e carboidratos presentes nos alimentos. Quem sofre com a fibrose cística tem um espessamento dessa secreção, dificultando bastante a digestão. Devido à alteração do muco, podemos ter problemas de infertilidade relacionados com a fibrose cística, tanto nos homens quanto nas mulheres, uma vez que nos homens a produção de espermatozoides é inadequada e nas mulheres o muco produzido é muito espesso, dificultando o transporte de espermatozoides e impossibilitando, por vezes, a fecundação. Em relação ao tratamento, por ser uma doença genética, significa que os seus próprios genes não conseguem produzir corretamente os canais iônicos, portanto, não há cura para a fibrose cística. Boa tarde, Jornal Carinhana. Para entender um pouco melhor sobre como é ter fibrose cística no dia a dia, estamos aqui na casa da Brenda, que foi diagnosticada com fibrose cística. Vamos lá. Boa tarde, Brenda. Obrigada por receber a gente aqui e estar aberta para essa conversa. Boa tarde, eu que agradeço por vocês estarem dando visibilidade para um tema que não é muito recorrente, então eu que agradeço por vocês estarem aqui hoje. A gente vai começar com algumas perguntas.
No geral, como que é viver com fibrose cística? É uma vida de escolhas. Você tem que escolher pelo tratamento, pelas melhores possibilidades no seu dia, mas no geral é possível viver bem com fibrose cística. E como que foi o diagnóstico para você? Meu diagnóstico foi feito a partir do teste do pezinho e posteriormente pelo teste do suor, porque o suor ele costuma ficar mais salgado, por isso que tanto que é conhecido como beijo salgado a doença. Além do suor salgado, quais são alguns sintomas que você sente durante o seu dia? Então, eu já tive pneumonia muitas vezes, porque a fibrose acaba proporcionando isso. E também tenho muita crise de bronquite, falta de ar e uma tosse bem recorrente e persistente. Só que graças a Deus, né, vendo pelo ponto positivo, eu não tenho nenhum problema no pâncreas, que é muito comum nessa doença. Então eu tive muita sorte nesse quesito. Além dos sintomas, como que afeta o seu cotidiano ter essa doença? Então, afeta um pouco meu cotidiano, porque muitas vezes eu tenho vergonha de sair com os amigos, vergonha de ir para o trabalho, porque eu tenho uma tosse realmente muito persistente e as pessoas às vezes ficam um pouco incomodadas e eu fico um pouco envergonhada, então isso atrapalha. E também pelo horário dos medicamentos, que às vezes eu quero sair com meus amigos, quero sair para aproveitar um pouco e eu não posso, porque meio que eles me prendem nos horários definidos. É isso, Brenda. Muito obrigada por ter disponibilizado tempo para conversar com a gente. É com você, Giovana. Ainda hoje, no Temperatura Máxima, vai rolar as 5 passos de você. E para todos terem uma experiência mais completa, apresentamos nosso quadro de curiosidades. Uma boa noite a todos. E hoje apresentamos para vocês as curiosidades sobre o filme 5 Passos de Você, que será exibido aqui, logo após o jornal, no Temperatura Máxima. Bom, esse filme conta a história de 2 jovens que se apaixonam inesperadamente enquanto realizam um tratamento para fibrose cística. Outra curiosidade é que o filme foi baseado em uma menina, a Claire Wineland, portadora de fibrose cística. Assim como a Stella, a protagonista do filme, a Claire também possuía um canal no YouTube onde mostrava seu dia a dia para estimular outros pacientes a não desistirem de viver. O filme fez parceria com a Claire's Place Foundation, uma instituição que oferece apoio emocional e financeiro às famílias que lutam contra a fibrose cística. O filme arrecadou 11,3 milhões de dólares, surpreendendo expectativas iniciais. A bactéria presente no Will é do complexo Burkholderia cepacia, por isso os protagonistas precisam ficar afastados, para não haver uma possibilidade de contaminação cruzada. E aí, gostou?